Conflitos degenerativos da sociedade. A crise de credibilidade, de confiança, de amor, instaura o estado conflitivo da personalidade que perde o roteiro, incapaz de definir o que é correto ou não. Qual a forma de comportamento mais compatível com a época e, ao mesmo tempo, favorável ao seu bem-estar? Anquilosando pessoas refratárias ao progresso nas ideias superadas e produzindo grupos rebeldes, fadados à destruição, que se entregam à desordem, à contracultura, buscando sempre chocar, agredir. Os grupos opostos se afastam, se armam e se agridem. O homem ainda não aprendeu a ser solidário quando não concorda, preferindo ser solitário, ser opositor. Certamente, a renovação é lei da vida. A poda faculta o ressurgimento do vegetal. O fogo purifica os metais, permitindo-lhes a moldagem. A argila submete-se ao oleiro. A vida social é resultado das alterações sofridas pelo homem, seu elemento essencial. É necessário, portanto, que se dê a transformação, a evolução dos conceitos, o engrandecimento dos valores. Para tal fim, às vezes é preciso que ocorra a demolição das estratificações, do arcaico, do ultrapassado. Lamentavelmente, porém, nesta ação demolidora, a revolta contra o passado, pretendendo apagar os vestígios do antigo, vai-lhe até as raízes, buscando extirpá-las. O homem e a sociedade sem raízes não sobrevivem. No começo, o paganismo greco-romano era uma bela doutrina, rica de símbolos e significados, caracterizando o processo psicológico da evolução histórica do homem. O abuso, mais tarde, fê-lo degenerar, e a doutrina cristã se apresentou na forma de um corretivo eficaz, oportuno. A dosagem exagerada, porém, terminou por causar danos inesperados ao longo do período da noite medieval, da qual algumas religiões contemporâneas ainda padecem os efeitos negativos. O mesmo vem acontecendo com a sociedade que, para livrar-se das teias da hipocrisia, da hediondez, dos preconceitos, da vilania, da prepotência, elaborou os códigos da liberdade, da igualdade, da fraternidade em lutas sangrentas, ainda não considerados além das fórmulas teóricas e referências bombásticas, sem repercussão real no organismo das comunidades humanas em sofrimento. As recentes reações culturais contra a autenticidade da conduta têm produzido mais males que resultados positivos. Em nome da evolução, sucedem-se as revoluções destrutivas que não oferecem nada capaz de preencher os espaços vazios que causam. A insatisfação do indivíduo fustiga e perturba o grupo no qual ele se localiza, sendo expulso pela reação geral e tornando-se um câncer em processo metastático. Facilmente o pessimista e o colérico contaminam os desalentos, passando-lhes o morbo do desânimo e o fogo da irritação, a prejuízo geral. Armam-se querelas desnecessárias, alterando-se a filosofia dos partidos existentes que se transferem para a agressividade, as acusações descabidas, sem trabalho à vista para a retificação dos erros, a reabilitação moral dos caídos, para o bem-estar coletivo. Cada pequeno grupo, dentro do grupo maior, sem consenso,
busca atrapalhar a ação do adversário, mesmo quando benéfica, porque deseja demonstrar-lhe a falência, movido pelos interesses personalistas, em detrimento do processo de estabilidade e crescimento de todos. O personalismo se agiganta, as paixões servis se revelam, o idealismo cede lugar à vileza moral. A predominância do egoísmo em a natureza humana faz-se responsável pelo caos em volta, no qual os conflitos degenerativos da sociedade campeiam. Surgem as plataformas frágeis em favor do grupo, desde que sob o comando e a alternativa única do ególatra, que alicia outros semelhantes que se acercam igualmente ansiosos por sucessos que não merecem, mas que pleiteiam. Inseguros, incapazes de competir a céu aberto honestamente, aguardam na furna da própria pequenez, por motivos verdadeiros ou não, para incendiarem o campo de ação alheia, longe dos objetivos nobres, porém reflexos dos seus estados íntimos conflituosos. Não se tornam adversários leais, porque a inveja antes os fizera inimigos ocultos que aguardavam ensejo para desvelarem-se. Face às distonias pessoais de que são portadores, decantam a necessidade do progresso da sociedade e bloqueiam-no com a astúcia, a desarticulação de programas eficientes, antes de testados, atacando-os vilmente e aos seus portadores, a quem ferem pessoalmente pela total impossibilidade de permanecerem no campo ideológico, já que não possuem idealismo. Estimulam a dissensão, porque seus conflitos não os auxiliam a cooperar. Entretanto, os motivam a competir. Não podem trabalhar a favor, porque os seus estímulos somente funcionam quando se opõem. Em razão da insegurança pessoal, desconfiam dos sentimentos alheios e provocam distúrbios que se originam em suspeitas injustificáveis, a soldo do prazer mórbido que os assinala. O conflito íntimo é matriz cancerígena do organismo humano em constante ameaça ao grupo social. Cabe ao homem em conflito revestir-se de coragem, resolvendo-se pelo trabalho de identificação das possibilidades que dispõe, ora soterradas nos porões da personalidade assustada. Sentindo-se incapaz de enfrentar-se, a busca de alguém capacitado a apontar-lhe o rumo e ajudá-lo a socorrê-lo é tão urgente quanto indispensável. Inúmeras terapias estão ao seu alcance, entre os técnicos da área especializada, assim como as da psicologia transpessoal, apresentando-lhe a incoerência de fatores paranormais, e a psicologia espírita, aclarando-o com as luzes defluentes dos fenômenos obsessivos, geradores dos problemas degenerativos no indivíduo e na sociedade. O conglomerado social, por sua vez, tem o dever de auxiliar o homem em conflito, de ajudá-lo a administrar as suas fobias, ansiedades, traumas e mesmo o de socorrê-lo nas expressões avançadas quando padecendo psicopatologias diversas, em ética de sobrevivência do grupo, pois que, do contrário, através do alijamento de cada membro, quando vier a ocorrência, se desarticulará o mecanismo de sustentação da grei. A sociedade deve responder pelos elementos que a constituem, pelos conflitos que produz,
assim como assume as glórias, as conquistas dos felizardos que a compõem. Os conflitos degenerativos da sociedade tendem a desaparecer, especialmente quando o homem, em se encontrando consigo mesmo, harmonize o seu cosmo individual, micro, colaborando para o equilíbrio do universo social, macro, no qual se movimenta. Nossa, que profundo essa mensagem. Acabou que eu me lembrei até da nossa conversa, né, no começo, sobre essa questão do planeta, e, né, por toda essa passagem, essa transformação que está acontecendo. E a Joana, ela coloca muito aqui o aspecto da colaboração. Como que cada vez mais, nessa transição, ela está ligada com processos maiores e maiores de colaboração. E, né, então, na sociedade, cada vez mais as instituições desses novos tempos, elas vão ser colaborativas, elas vão trabalhar com aspecto espiritual também, com desenvolvimento integral do si. Então, fico percebendo não só o planeta como ele está agora, mas essas novas tendências mesmo de um planeta futuro que vai ter aí de felicidade e de integração entre as pessoas. O título aqui, ela chama Conflitos Degenerativos da Sociedade. Mas a gente não precisa pensar na sociedade particular, assim, de nações. A gente precisa também falar o seguinte: conflito degenerativo do mundo, dos países. Eu queria falar muito dos países, porque a gente vê órgãos justamente isso, para pegar esse gancho aqui, que está apoiada na Carta da Revolução Francesa, Igualdade, Liberdade e Fraternidade, que é a Carta da ONU. Ela é rasgada a toda hora por grupos, como ele está falando aqui, que tem a predominância, que esses grupos que se lutam entre si. Que a gente fica pensando aqui, por exemplo, na nossa sociedade desses bandidos e tudo mais, que isso do tecido social, mas isso também ocorre entre os países. Então, fica falando que é grupo do mal, como é que é? Não lembro mais. Grupo do mal, outro não sei o quê. Então, gera um conflito nas próprias sociedades, como ela fala aqui. E aí fica um monte de zumbi seguindo esses caras, acreditando naquilo que eles falam, incapaz de fazer uma autoanálise, incapaz de fazer um descobrimento de si mesmo. Por que é incapaz? Por causa do estágio que nós estamos, já que o nosso conhecimento, que as portas do umbral foram abertas, eles falaram isso, ouvir espírito de tudo que é matiz, de tudo que é faixa vibratória. E isso salta aos nossos olhos. Você vê pessoas deformando barbaramente os seus corpos. Você vê pessoas em busca de selfie, vai e se joga em precipício. E assim sucessivamente, tudo por... Isso que ela fala que o egóico também, no mais alto grau, entendeu? E assim sucessivamente. Mas o que vai acontecer? Isso é que, como a gente estava conversando antes, a própria tecnologia veio para isso, sabe? Eu não sei como é que vai ser essa transformação. Ela fala aqui, bem no final, uma coisa muito interessante. Os conflitos degenerativos da sociedade tendem a desaparecer, graças a Deus. Não sabemos quanto tempo vai acontecer, mas acontecerá. Por isso, teremos um mundo mais de harmonia, sabe? Você imagina, quando eu era criança, tinha Dona Isaltina, que não tinha máquina de lavar. Minha mãe tinha 5 filhos. Eu morava no sul, então a água era gelada. A gente não podia pegar a água da torneira para tomar. A gente tinha para lavar o rosto, escovar os dentes, a gente tinha que aquecer a água. Então todo mundo tinha essa canequinha que pegava no forno.
E aí, o que acontecia? Quando a Dona Altina chegava lá em casa para lavar roupa, aquilo doía a minha alma, de tão fria que era a água. E minha mãe pagava um salário muito bom para ela, em virtude da precariedade da situação que ela vivia. E hoje em dia você já tem máquinas de lavar, já tem tanta facilidade, mas a divisão ainda continua. As discrepâncias continuam. Até um dia, não sei se vai ser um país, se vai ser um ser humano que vai aparecer, que vai dar um basta nisso aí, nessa transformação que a gente está aguardando, é só isso. Eu achei o final interessante, quando ela fala do micro e do macro. A gente, às vezes, leva muito para o lado pessoal as situações. E se a gente conseguir ver que é só um momento que a gente está vivendo, não é contra a gente, contra nós, né? É um momento do planeta, um momento da sociedade, dos seres, do conjunto. Não é uma coisa contra a diva ou contra o fulano, porque quando a gente leva para o lado pessoal, a gente fica com mais raiva, né? Com mais mais revoltado, né? Eu acho que a gente olhar realmente assim, esse macro, mas não trazer ele para dentro da gente. As ofensas, entre aspas, né? As ofensas que a gente vê não são pessoais, porque às vezes o que eu vejo as pessoas, essas coisas, né? Que ela colocou todas, algumas extremos, né? Extremos na arte, extremos na guerra, extremos, a gente traz como uma coisa pessoal, e não a gente olhar de uma forma mais distante e ver que é esse o momento, e não é uma coisa com a gente. E aí a gente trabalhar dentro da gente, né? Através de oração e através dos comportamentos mesmo da gente. Eu acho que isso é importante. E de outra coisa também, nesse macro que a gente está vendo, né, se falando, nisso tudo que está acontecendo, ao mesmo tempo é porque é muito barulho, mas se a gente for lá o Jair falou da Revolução Francesa e do lema, né, igualdade, liberdade, fraternidade, se a gente parar para pensar, só um exemplo, hoje nós temos as dimensões do direito, e uma das dimensões ou gerações de direitos fundamentais. E hoje só se fala do direito à felicidade e o direito à paz. A pessoa tem direito à felicidade e a pessoa tem direito à paz. Só que isso, quando a gente joga isso para uma pessoa, olha, você tem direito à paz e você tem direito à felicidade, é uma coisa assim que você olha, você até ri, porque dentro da casa, dentro da família, dentro do dia a dia, você não consegue nem visualizar paz e felicidade como um direito. Se a gente passar lá para a Revolução Francesa, a gente não conseguia, eles, né, nós, né, encarnados naquela época, não conseguíamos ver igualdade como uma possibilidade. A gente via aquilo como, nem existe igualdade. Só que aí se você coloca hoje a igualdade, realmente, como o Djaí colocou, ainda está longe, mas ela pode ser sonhada, ela já é uma coisa que você sabe que pode existir, que não é uma coisa tão distante da gente, que basta a gente querer. E como antigamente, igualdade, fraternidade, liberdade, essas coisas todas, eram tão distantes que a gente até ria. Como hoje, quando você falar em termos de direito, direito escrito, vamos lá, direito, né, codificado ou a coisa assim, falar em paz, direito à paz ou à felicidade, é uma coisa que ainda se ri, porque a gente nem consegue conceber como você escreveria esse direito. Não sei se vocês compreenderam, mas é muito interessante para mim ver isso, que a igualdade naquela época era impossível de ser vista, nem de ser sentida. Hoje,
ela não existe, mas hoje é sonhada e você sabe o que você pode ter sim, e você tem várias codificações sobre isso, mas ainda não foi alcançada porque nós individualmente ainda não conseguimos fazer, como ela fala, que optamos pela solidão, a solidariedade. Mas a gente sabe que existe. E daqui a algum tempo, a gente vai sim codificar o direito à felicidade e à paz, porque a gente vai começar a entender que isso também pode ser parte da gente, parte da sociedade. E é uma evolução, porque a gente anda meio. A gente pensa muito em termos de tempo, né? 300 anos, as coisas todas, mas acho que lá no mundo espiritual isso é muito pequeno. Poxa, que coisa legal isso que a Dilma falou, só queria pegar um gancho dela. É por aí, por exemplo, no microcosmo, é o nosso caso, a gente já está trabalhando dentro da gente, nesse caminho em busca da luz, moldando os nossos pensamentos dentro do pensamento cristão, ponto. Mas aqui no título é Conflitos Degenerativos da Sociedade. E ela fala aqui usando, tipo, tem que procurar que palavra é essa, causando paralisação, pessoas refratárias ao progresso das ideias. Então, se nós formos olhar, aquela coisa que eu falei do macro agora, o macro domina essa massa, macro que eu falo são nações, grupos de comunicações que essas nações utilizam para manobrar as pessoas aqui embaixo. E aí, você, não é do nosso conhecimento, desse microcosmo nosso, que a força-pensamento existe, as formas de pensamento existem, que o pensamento é ação. Então, aquilo que a Glaucia estava falando da violência, quando a gente fica vendo aquilo, eu estou só comentando, tá? A gente fica vendo aquilo e associam aquelas coisas às músicas. As músicas também são violentas. Então, cria-se uma forma de pensamento muito forte de toda a sociedade. Como você vai transformar isso? Esse trabalho nosso é um trabalho de formiguinha restrito ao nosso ecossistema. Porque no macro está tudo dominado. É tipo na época de Cristo. Cristo era praticamente um microcosmo dentro daquele macrocosmo de violência. Pegando esse gancho que a Dilma falou da igualdade, antigamente da risada, mas a gente já pode visualizar. Só que tem grupos, como ele fala aqui, refratárias, que não querem essa igualdade, brigam entre si, entendeu? Eu não sei, vamos em frente, é só isso. Nessa parte, eu achei bem interessante quando ela traz, né, que cabe o homem em conflito revestir-se de coragem, resolvendo-se pelo trabalho de identificação das possibilidades de que dispõe. E aí, logo em seguida, ela vem, o conglomerado social, por sua vez, tem o dever de auxiliar o homem em conflito, de ajudá-lo a administrar as suas fobias, ansiedades, traumas, e mesmo de socorrê-lo. Então, eu achei muito bonito isso, essa consciência de grupo. Muitas vezes a gente acaba vivendo uma vida cada vez mais individualista, e ela traz o grupo social nesse dever de amparo, de acolhimento, e traz o indivíduo a responsabilidade da sua modificação íntima, da percepção do que está acontecendo ao seu redor, e traz o conjunto, a sociedade, também nessa responsabilidade do amparo das pessoas que estão em conflito. Então, eu achei muito, muito interessante, porque ela vai trazendo a gente, aproximando a gente cada vez mais dos grupos, que a gente tem mais grupos saudáveis, de grupos de harmonia, que a gente tem cada vez mais se separado, cada vez mais vivendo distantes, cada um, muitas vezes solitários nessa sociedade, às vezes até para evitar conflitos, dissensões,
porque é cansativo mesmo quando a gente começa a buscar os valores éticos, buscar a própria realização da individualidade, daquilo que se acredita. Então, eu acho bem interessante, ao mesmo tempo que ela nos traz a responsabilidade de individualmente nos modificarmos, ela também traz o grupo enquanto responsável também por auxiliar e socorrer aqueles que estão padecendo, em toda essa sobrevivência, né, que ela fala aqui, em ética de sobrevivência, trazendo o grupo também como importante dentro do processo do desenvolvimento humano. E aí, se a gente lembrar, quando a gente ainda era lá coletor, né, no início, onde os grupos estavam unidos, formando sociedades, a gente buscar essas reuniões saudáveis, que elas também são importantes para o desenvolvimento. Pegando o gancho rapidinho disso que você falou, que já deu a hora, olha só, tem das coisas que você publica de Joana de Ângeles, tem uma que ela fala assim, só lobos caem nas armadilhas de lobo. E aí, isso tudo que você falou é um fato. Eu agradeço a Deus, já deixei isso público, eu encontrei esse grupo que eu encontrei, sabe por quê? Porque no próprio meio espírita cheio de armadilhas. Esses falsos cordeiros do plano espiritual armam cada armadilha para a gente que a gente não percebe. Então, tem muitos grupos com boas intenções, mas está sendo muito bem manipulados. É só isso que eu queria falar.